Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia, e hoje trazendo o nosso resumo da nossa 7ª lição dessa nossa revista da Escola Bíblica Dominical, desse 4º trimestre, revista de adulto. Hoje a nossa 7ª lição falando sobre a responsabilidade. O título da nossa lição é A Responsabilidade é Individual. O juízo de Deus chegou sobre Jerusalém, sobre Judá. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, os muros foram destruídos, o povo foi levado para o cativeiro e o povo começou a culpar a Deus e aos seus antepassados pelo que lhe ocorrera, pela situação ao qual se encontravam, não olhando para si, para os seus problemas, para as suas culpas, começaram a culpar Deus e os seus antepassados pela situação que lhe sobrevieram. Então hoje vamos trazer uma reflexão, um resumo sobre essa nossa 7ª lição. A lição passada nós falamos sobre a justiça de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus não aceita, Deus não tolera o pecado. Deus dá tempo para que o homem, a mulher se arrependa dos seus maus caminhos, mas quando há uma insistência em permanecer praticando aquilo que não agrada a Deus, chegará um tempo em que terá que prestar conta, teremos que prestar contas ao autor da vida, né? E o período, o tempo de prestar contas a Deus havia chegado para o reino do Judá também. E o povo começou a questionar, a lamentar, a jogar a responsabilidade para Deus e para os seus antepassados. A culpa eles não achavam que eram deles, que eles estavam carregando as consequências dos pecados dos seus pais. Então, nossa 7ª lição, a responsabilidade é individual. O nosso texto áureo está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Nossa verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, ou seja, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Deus falando aqui através do profeta Ezequiel, que aquele que pecar, esse carregará sobre si a culpa dos seus pecados. A responsabilidade é individual. Nós vamos trazer essa reflexão aqui, um ensinamento importantíssimo para a Igreja de Cristo. Não podemos negligenciar esse ensinamento. A culpa não vai ser do outro. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo aquilo que o homem semeia, que o homem planta, a tendência é ele colher. Se ele plantou alguma maldade e não se arrepende, ele vai colher maldade. Então a palavra de Deus nos ensina a termos responsabilidade com as nossas ações, nossas atitudes, porque Deus é um Deus santo e não tolera o pecado no meio do seu povo. O nosso texto bíblico em classe está registrado no capítulo 18 do livro de Ezequiel, versículo do 20 ao 28. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu,
não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando a justiça, ou o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. A palavra de Deus, através do profeta Ezequiel, desmistificando, tirando essa ideia da cabeça do povo de que a culpa não era deles, que a culpa, eles estavam carregando a culpa, as consequências do pecado dos seus pais e, de certa forma, atribuindo aqui a Deus uma injustiça, atribuindo que Deus não era justo diante do que lhe ocorrera, né? Mas a palavra de Deus, Deus vem dizer aqui através do profeta Ezequiel, capítulo 18, mostrando as consequências. Cada um é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes ao longo da vida, né? Se insistimos no erro, em praticar o pecado, em fazer coisas que não agradam a Deus, né? Uma hora teremos que prestar contas das nossas ações. Então, nessa nossa lição, nós vamos explicar a máxima usada por Israel, aquela ideia, aquela expressão de os pais comeram as uvas verdes e os nossos dentes foi que embotaram, né? Expor a respeito da abrangência da salvação e pontuar a reação de Israel diante das consequências dos seus pecados, dos seus atos. Se você ainda não se inscreveu no canal Discipulando com a Bíblia, não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, nesse botãozinho aí vermelho, dê o seu joinha, comente em nossos vídeos e compartilhe também se for útil, se esse vídeo te ajudar de certa forma, tá bom? Então a nossa introdução, ele começa falando, o autor aqui, a respeito do ponto de partida dessa ideia, desse argumento dos israelitas, de que eles não eram culpados do que lhe ocorrera, né? Com a ideia de que os pais comeram uvas, logo ali no início do capítulo 18, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, os pais pecaram e os filhos, eles é que estavam levando as consequências. Essa ideia equivocada que eles tinham, que Deus vem, através aqui do profeta Ezequiel, do capítulo 18 do livro de Ezequiel, bem como ali no livro de Jeremias também, pontuando a respeito disto aqui. Eles diziam que os pais, os seus antepassados, ao longo da história vinham pecando, e as consequências desses pecados caíram sobre ele com o cativeiro, com a invasão babilônica e com a destruição da cidade, do templo, enfim, foram levados para o exílio. Eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos seus antepassados. E Deus vem mostrar que cada um é responsável pelos seus pecados, pelas suas atitudes, pelas suas ações. O que o homem planta, semeia, o homem vai colher.
O nosso primeiro tópico, a máxima usada por Israel. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, bem como Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. A maldição, eles vêm pontuar que a maldição era hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Como diz a expressão do versículo, quando Deus diz, aqueles que me aborrecem, ou seja, aqueles que permanecem nas práticas do pecado. Deus disse que visitaria as ações dos pais nos filhos, mas daqueles que permaneciam nos pecados dos pais, que insistiam, que não deixavam. Se o pai pecou, o filho vem na sequência e assim sucessivamente. Insiste naquelas práticas erradas. Então o versículo vem dizer, a maldade não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Com a expressão, aquele que me aborrece, ou seja, Deus vai dizer, aqueles que me aborrecem, aqueles que permanecem no erro. Quando o arrependimento e abandono do pecado, se arrepende e deixa, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus não é injusto. Como é que Deus vai atribuir a culpa de alguém que não pecou? Não cometeu aquele ato. Nós temos um exemplo ali no livro de Números, capítulo 16, na rebelião de Corá, Datã e Abirão. Os filhos de Corá não levaram a culpa do pai. Corá foi engolido ali, a terra engoliu ele e aqueles que estavam no complô ali com ele contra a liderança de Moisés. Mas os filhos dele, não. Por quê? Porque não eram responsáveis pelas atitudes do pai. Não eram responsáveis pelas atitudes do pai. Então, aqueles que me aborrecem, Deus vai dizer, aqueles que me aborrecem, aqueles que insistem, que permanecem no erro dos seus pais. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel, né? É um princípio divino estabelecido na lei de Moisés, né? Aquele que permanece nas práticas erradas de seus pais. Jeremias e Ezequiel vêm tratar desse assunto, tanto no livro de Ezequiel, a qual estamos estudando, hoje contextualizando aqui o capítulo 18, bem como no livro de Jeremias vem tratar desse respeito, dessa expressão dos israelitas, de que os pais chuparam as uvas verdes, ou seja, pecaram, insistiram pecando, e que os filhos, os dentes dos filhos daquela geração é que embotaram, ou seja, que levaram as consequências dos pecados dos pais, né? Então a palavra profética em Jeremias a respeito dessa expressão é escatológica, né? Essa passagem está lá em Jeremias, no capítulo 30 ao 33. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Ou seja, a restauração, porque Deus é misericordioso. Deus traz juízo. Apocalipse vai dizer que Deus corrige aqueles que Ele ama. Deus ama a sua igreja, Deus ama o seu povo. Mas quando o seu povo insiste no erro, tem que haver consequências. Tem que arcar com as responsabilidades. Tem que arcar com as responsabilidades, né? Então o problema do nosso tempo, da nossa geração, a doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou ali no imaginário do povo de Israel, tentando tirar a culpa de si e lançando para Deus e para os seus antepassados, veio a ser parte doutrinária de um movimento infiltrado em algumas igrejas, que hoje é conhecido como batalha espiritual, a conhecida doutrina da maldição hereditária, muito em voga em nossos dias, que pontua que quando alguém se converte a Cristo e deixa de
aborrecer a Deus, logo essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode ser aplicada aos crentes, né? Pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, em outras palavras, aceitei a Cristo, essa maldição hereditária não pega em mim, certo? Não pega em mim se eu deixar, se eu não praticar. Não é aceitar Cristo e continuar da mesma forma. Agora eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Sim, se eu permanecer em Cristo. Não aceitei a Cristo e continuei com essas ações que fazia antes. Não. Aceitei a Cristo, confessei e deixei. Não mais volto para elas. É deixar, né? Deus não atribui os pecados dos pais nos filhos, quando esses não seguem a linha que os pais vinham praticando, como era aquele povo de Israel. Existe maldição hereditária? Existe. Existe demônios que seguem gerações, que acompanham gerações? Existem. Mas quando alguém dessa geração quebra esse ciclo lá na frente, através de Cristo, do sacrifício de Cristo, aceita Jesus, se torna nova criatura e vive uma vida de retidão em Deus, o diabo não tem mais domínio sobre a vida dele, porque ele agora pertence a Cristo. Foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Quando ele mantém-se em Cristo, caminhando em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Né? Mas se aceitar Cristo e continuar, aí complica, né? Vem o desvio, a apostasia, porque não tem como estar em Cristo e estar no mundo. Não tem como. Né? Então, aqueles que aceitam a Cristo e deixam, é livre disto. É nova criatura. Mas é necessário deixar. Não como os filhos de Israel, daquela geração que insistiam na prática da idolatria, das abominações, adorando a deuses, dando as costas para o Deus único, para o Deus, o seu Deus provedor, que lhe cuidou da nação ao longo da história, e o povo sempre insistindo, com raras exceções, obviamente, na prática daquilo que Deus havia dito que não era para fazer. Né? Então não é só aceitei a Cristo e continuei com as minhas práticas que eu praticava antes. Tem que deixar, né? Aceitar, se arrepender, aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados. Jesus é misericordioso, Deus é misericordioso, perdoa. Pronto. Segue sua vida em Cristo. Né? As maldições não lhe alcançarão. As maldições não lhe alcançarão, né? Glória a Deus por isto. Em Cristo nós somos livres. Nosso segundo tópico, sobre a salvação para todos os seres humanos. Há esperança para o pecador? Há esperança para o pecador que se arrepende. Ezequiel afirma de maneira direta: a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém venha se perder. Né? Todos, como está lá, tanto em João 5:40, o Evangelho de João, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 2 Pedro 3:9. O plano de Deus, o propósito de Deus é que todos se arrependam, todos cheguem ao conhecimento da verdade, todos sejam salvos em Cristo Jesus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Então, precisamos refutar esse pensamento fatalista, né? Os exilados na Babilônia, como os que ficaram ali em Judá, aquele povo
humilde, após a destruição de Jerusalém, acreditava ou se justificava numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos seus pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Eles achavam que eles estavam sendo punidos pelos pecados dos seus antepassados, que eles não tinham culpa do que estavam acontecendo. Mas Deus, Lamentações 5:7, vai dizer que Deus proíbe o uso desse ditado popular, porque a responsabilidade dos nossos atos, das nossas ações, é individual. Eu pequei, aquele que não tem nada a ver vai levar a culpa do meu pecado? Deus é justo. Deus é justo. Aquilo que o homem semeia, o homem vai colher, né? Quem insiste no pecado, esse que vai morrer no pecado, se não se arrepender, confessar e deixar. O profeta Ezequiel explica com clareza os oráculos divinos de Deus sobre a relação com os seres humanos. Ou seja, se o pecador abandona sua vida cheia de pecado e todo tipo de maldade e iniquidade que ele vinha praticando e volta-se para Deus, essa pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Deus dizendo, através de Ezequiel, aqui capítulo 18, versículo 21 ao 22. Se ele insistia no erro, agora se arrependeu, deixou, os seus pecados foram perdoados. Agora nova criatura em Cristo. Nova criatura em Cristo. Os seus pecados foram perdoados. Então, Deus é misericordioso. Deus dá oportunidade para nos arrependermos, né? Mas se, pelo contrário, olha o contrário, se o justo se desviar da sua justiça, do seu caminho de retidão em Cristo, e cometer todo tipo de injustiça, de iniquidade, conforme as abominações que fazem aqueles que não têm Cristo, de todas as suas justiças que ele tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que pecou, ele vai morrer. Então é possível sim um salvo perder a salvação temporariamente como definitivamente. Ou seja, é uma pessoa que leva uma vida de retidão em Cristo. Ele está salvo, mas em certo momento da sua trajetória cristã ele começa a entrar pelo erro, a seguir caminhos que antes ele não faziam, a pecar, a insistir no pecado, abandonar a fé. Ele está salvo aí? Não, ele está trilhando um caminho errado. Ele está perdendo a salvação. Cristo vem para ele nesse período, ele está no erro, abandonou a fé. Mas lá na frente ele se arrepende, ele tem a oportunidade de se arrepender, ele confessa e deixa, ele volta a ter a sua salvação em Cristo. Então é necessário a gente ter esse entendimento. Aquele filho pródigo, registrado ali em Lucas, quando ele volta, o pai disse, ele estava morto, estava perdido e foi achado. Ou seja, ele havia se perdido, ainda com a oportunidade de se arrepender, de ser encontrado. Ele se arrependeu e voltou. Então, encontrou a salvação. Mas temporariamente ali ele estava caminhando para a perdição. Então, é necessário a gente compreendermos essa expressão da palavra de Deus. Se categoricamente eu esteja andando errado, lá na frente eu aceito a Cristo, peço perdão, o Senhor me perdoa, aquelas velhas práticas que eu praticava foram jogadas no mar do esquecimento, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Deus me perdoou. Então, aí lá na frente, me usando como exemplo, obviamente, eu estou na minha vida de retidão em Cristo. Estou caminhando para o céu, mas lá na frente, que Deus me guarde disto acontecer, eu me desvio do caminho do Senhor.
eu me afaste do caminho do Senhor. Vou para o caminho errado. Tudo isso de reto que eu pratiquei perde o sentido, porque eu abandonei, eu deixei para trás. Agora eu vou viver minha vida de promiscuidade. Tudo isso, que esse período que eu andei em retidão em Cristo, ficou perdido, porque agora eu abandonei a fé. Isso é justiça, isso é ser justo. Deus é justo. Aquilo que semeia, que o homem semeia, ele colhe. Ele colhe, né? Então é isso que a palavra de Deus vem nos ensinar, né? E para finalizar aqui o nosso terceiro tópico, sobre a reação de Israel em resposta ao que Deus falou. Deus pergunta em forma de afirmação ao povo de Israel, né? Uma pergunta retórica. Não é o meu caminho direito e os vossos caminhos torcidos, distorcidos, errados? Isso trata de uma afirmação em forma de pergunta. Deus já está dizendo. Olha um outro exemplo para a gente entender. Não erreis vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Deus já está confirmando. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Então Deus vem dizer, não é o meu caminho direito e o caminho de vocês errado, distorcidos? Deus está fazendo uma pergunta já afirmando o que é, né? Então, o povo tinha culpa do que lhe ocorrera, né? O povo tinha culpa do estado que aconteceu, daquela invasão, daquela destruição, porque insistiram no erro, no pecado, na prática daquilo que não agrada a Deus. Então, os caminhos do Senhor são corretos. O do povo, errado. O caminho de Deus é santo, Deus é santo. O pecado está em nós. Como vai dizer o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu vou e faço. Né? Então a nossa natureza nos leva para... Nossa natureza pecaminosa sempre nos tende a levar para distante dos caminhos do Senhor. Né? Então não vamos atribuir a Deus as consequências das nossas ações, nem atribuir aos nossos antepassados, se insistimos nos pecados que eles insistiram. E era isso que o povo de Israel estavam fazendo, culpando Deus e os seus antepassados pelos seus próprios pecados. Ezequiel deixa claro mais do que o sol do meio-dia que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos de Deus. Esses atributos é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos 2, 6. Recompensará cada um segundo as suas obras. Esses atributos, ou esse atributo, se harmoniza com a santidade de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia declara. Somente Deus é justo, considerando justiça como atributo, obviamente, né? No sentido absoluto de perfeição. Deus é o justo juiz. Nós falamos na nossa lição anterior. Você confere aí no link na descrição a justiça de Deus. Porque Deus é santo, é perfeito, é justo. Então temos que arcar com as consequências dos nossos atos, das nossas ações. O homem tem a tendência de nunca assumir a sua responsabilidade dos seus erros, das suas ações. Sempre tenta procurar um culpado. O pecado tem isto. Quando Adão e Eva pecaram, Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu, que tu me deu. Eva, a serpente me enganou. Ou seja, essa natureza pecaminosa tende a não assumir a sua responsabilidade, está sempre apontando para alguém. E era assim que o povo de Israel estava fazendo. Foi o Senhor. Não temos culpa do que aconteceu. Foram nossos antepassados. Ou seja, o Senhor está atribuindo a nós os pecados dos nossos pais. Era isso que o povo de Israel estava falando ali do cativeiro, bem como aquele povo que ficou ali, aquele povo humilde que ficou em Jerusalém ali depois
que Nabucodonosor invadiu e destruiu, né? Então, a retribuição, ou seja, o castigo, vem depois de muitos anos de apelo de Deus para que o povo se arrependesse e deixasse aquelas práticas. Não ouviram, as consequências vieram, né? Mesmo o ímpio, na sua impiedade, ele deixando o pecado e voltando para Deus, para a prática da justiça, do perdão, a misericórdia de Deus alcança. A misericórdia de Deus alcança. Todos precisamos nos arrependermos e buscarmos o perdão de Deus. A porta da graça está aberta ainda, né? Então, todos precisamos de arrependimento, precisamos buscar o perdão de Deus, porque Deus nos cura, Deus nos purifica, Deus nos restaura. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, em nossos dias, a tendência dessas pessoas que estão nas suas práticas erradas é culpar Deus pelas próprias mazelas que eles próprios procuram. Como é da natureza do homem, é culpar o outro. O outro nunca assumir as responsabilidades das suas ações. Então, como diz lá Jeremias, capítulo em Lamentações 3:39, de que se queixa o homem? Do que o homem reclama? O homem reclama de quê? De suas próprias ações e seus próprios pecados, né? O homem se reclama de seus próprios erros. Então, essa lição vem nos ensinar. A responsabilidade é individual. Cada um vai prestar contas a Deus das suas ações, dos seus atos. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia, né? Então, não adianta estar lançando a culpa das nossas ações no outro. Vamos assumir as nossas ações, confessar, deixar, pedir a Deus perdão, misericórdia, porque Deus é justo e não tem prazer na morte daqueles que partem sem Cristo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, tá bom? Deus em Cristo abençoe a sua vida.